convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse é um relato das Sagradas Escrituras, até certo ponto, bem conhecido por todos, quando Ló e Abraão se separam. Ainda, Abraão se chamava Abrão. Deus, todavia, não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Mas vejamos um pouco deste homem que a Bíblia nos diz que era justo, que sofreu por causa do comportamento dos homens de Sodoma. É interessante vermos que a escolha deste Ló, a escolha dele, foi baseada numa experiência quando ele e o seu tio Abrão estiveram
no Egito. Veja o que ele olha a terra e diz, era terra boa, regada, terra como o Egito. Quando ele viu a identidade do Egito, porque seu tio e ele próprio haviam enriquecido no Egito. Abraão volta enriquecido. Há tantas coisas interessantes nesse texto. A Bíblia diz que a terra não comportava os dois. Mas engraçado que a mesma terra comportava nações. Comportava nações. Havia outras nações, havia cidades, comportava aquelas cidades, mas não conseguia comportar os dois. Às vezes, não é por causa da terra, é por causa do ambiente que existe entre nós. E este era o ambiente, havia contenda. E perceba que parece-me que essa contenda não perturbava muito a Ló, mas Abraão se preocupou. E Abraão sabia que as contendas entre os pastores deles e os pastores de Ló, logo se tornariam uma contenda entre ele e Ló. E ele diz, não haja contenda entre nós. Ah, como é necessário que nos nossos dias surjam líderes como Abraão. Surjam líderes que estejam preocupados em que não haja contenda entre nós. Que não haja contenda entre nossos pastores e os seus pastores. Quantas vezes nós ouvimos falar dentro da Igreja de Cristo contendas entre pastores e lideranças? As lideranças desses pastores parece que não têm o mesmo coração que havia em Abraão, esse homem de Deus, escolhido por Deus. Vemos outra coisa, que Ló faz a sua escolha baseada em vista. Ele caminha pelo que ele vê. Abraão, sendo homem de fé, caminha não pelo que ele vê, não caminha segundo os seus olhos, caminha segundo a sua fé. Isto é maravilhoso em Abraão e deve ser algo a ser seguido por cada um de nós. Não caminhemos por vista. Não nos deixemos enganar por uma ilusão. Sabe, uma ilusão de ótica é algo que nós cremos que é verdade, mas não passa de uma ilusão. E nesse caso, o que ele via, que de fato era verdadeiro, a terra era boa, a terra regada, a terra era terra semelhante ao Egito, era terra de um caminho, digamos assim, fértil, e ali, este homem, Ló, toma uma decisão baseada nas suas vantagens. Ló poderia ter escolhido outro caminho. Ló poderia ter dito, meu tio, fique com essa melhor terra. Eu ficarei com a outra. Abraão disse, eu não escolherei, você escolherá. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ele também poderia ter dito outra coisa. Ele poderia ter dito, meu tio, meu amado tio, que é como um pai em minha vida, perco tudo, perco meu rebanho, perco tudo, mas não perco a tua companhia. Ele poderia ter dito isso, mas ele não disse, porque ele buscou seus próprios interesses. Ele viu o que lhe parecia mais vantajoso. E quando nós somos movidos, não por fé, mas por interesses, meu irmão, a tragédia está anunciada.
E quantos hoje dentro da Igreja de Cristo estão sendo movidos muito mais por interesse? Você tem que ser inteligente, você tem que escolher a melhor parte. Nós não escutamos isso dos púlpitos? Nós não ouvimos isso tantas vezes sendo falado? Nós não podemos viver assim. Nós temos que ter um coração humilde, quebrantado, ter um espírito manso, confiante em Deus, caminhando pela fé, manifestando amor sem nunca perder a esperança, aprendendo de Cristo que é manso e humilde de coração. Nós precisamos, de fato, voltar a caminhar, não por vista, mas pela fé. A igreja, todos nós, necessitamos da postura do nosso pai na fé, Abrão, que se tornou Abraão. Nós precisamos dessa postura. Tudo isto se encontra aqui. Se encontra aqui o dinamismo de uma descida na vida deste homem, Ló, que estava primeiro com seu tio, que estando com seu tio, que a bênção estava sobre o seu tio, a bênção também estava sobre ele, afastou-se do seu tio, e a Bíblia diz, foi indo em caminho a Sodoma. Ele armou a sua tenda, ou as suas tendas, e cada vez mais ele se aproximava. Ele ia de cidade em cidade até finalmente chegar a Sodoma, não mais morar em sua tenda, acabar morando dentro da cidade. Então ele entrou em Sodoma, depois disso ele ficou à porta de Sodoma, e nós sabemos que nos tempos bíblicos, nos tempos de Abraão, aqueles que se colocavam à porta tinham uma autoridade sobre a cidade. Então ele se tornou pessoa de autoridade naquela cidade. Ele foi se tornando cada vez mais um filho de Sodoma do que um filho de Abraão. E nesse processo, que é um processo de queda, que é um processo de pecado, nós temos que tomar muito cuidado aonde estamos colocando a nossa tenda. E o caminho que estamos fazendo. A Bíblia é clara e diz, aonde estiver o teu tesouro, aonde estiver o que vale para você, aí estará o teu coração. E o coração dele esteve, então, no lugar equivocado, no lugar errado. Tudo isso são lições para a nossa vida. Mas tudo isso eu estou falando apenas como um pretexto. Por quê? Porque temos a oportunidade de levantar isto e muitas outras coisas poderíamos levantar desse texto, mas eu quero agora me deter num pequeno detalhe, no nome de Ló. Pois o nome de Ló é altamente revelador. Ló significa véu ou cobertura, aquilo que cobre. Durante anos, mesmo com promessa, a vida de Abraão não chegou aonde deveria chegar, mas ele tinha uma pessoa na vida dele que não passava de um véu. E o véu também pode significar venda. Abraão
retirou, ou melhor dizendo, foi a mão de Deus que provocou essa remoção disso que estava cobrindo, que estava vendando este véu na vida de Abraão. Então eu direi a você uma coisa. Eu gostaria que fosse diferente, mas não quero generalizar. Mas eu quero dizer que há vidas que precisam, pela mão de Deus, serem removidas de nossa vida, para que as promessas de Deus alcancem nossas vidas. Não podemos generalizar, não podemos dizer, é fulano, e é muito perigoso, porque nós temos a mania de fazer isso. Fulano é um... Você já viu? Nunca somos nós, sempre são os outros. Fulano é um Ló. Beltrano é um Ló. Eu não quero ser Ló. Isso é um bom sentimento. Eu não quero ser Ló. Eu quero andar no caminho de Abrão, no caminho de Abraão, no caminho da fé. Eu não quero andar por vista, eu quero andar pela fé. Mas eu tenho que entender que, por vezes, há pessoas na nossa vida que elas estão sendo um véu na nossa vida. Um véu o qual não devemos usá-lo. E muitas das coisas não estão ocorrendo na nossa vida. Por quê? Porque temos um véu na nossa vida. Abraão amava ao seu sobrinho. Havia afeto entre essas pessoas. Havia bons sentimentos entre eles. Não havia maldade, não havia ruindade. Ló, pelo menos que nós saibamos, não buscou prejudicar jamais ao seu amado tio, muito menos Abrão para com Ló. Jamais o prejudicou. Eles prosperaram juntos. Mas é interessante vermos que as promessas de Deus começam a acelerar-se depois que eles se separam. Nem todas as pessoas, e não estou falando de pessoas más, devem andar conosco e nós devemos andar com eles. E só Deus pode fazer isso. Isso não é algo que eu tenho que decidir, isso não é algo que você tem que decidir, isso é algo que nós temos que nos colocar, como Abraão estava, nas mãos do Senhor e deixar Deus agir. E por vezes, algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, que são circunstâncias desagradáveis, ora, a contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló era uma situação desagradável. Às vezes, essas coisas desagradáveis surgem para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Nem sempre, meus irmãos, Deus nos conduz de uma maneira, como eu diria, nos livrando de tudo ao nosso redor. Há vezes que o bom pastor, há vezes que o Senhor, que é o meu pastor, o teu pastor, o nosso pastor, nos conduz, Ele nos leva a pastos verdejantes, mas existem vezes, como o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Por vezes,
o Senhor nos conduzirá. E isto também é caminho do Senhor na nossa vida. Então, existem situações, existem contendas, existem dificuldades, existem coisas que você, talvez, até mesmo a nível familiar, a nível de amizade, você questione, você chega, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tal coisa está acontecendo? Isso não deveria ser assim, mas está acontecendo, e Deus nos está guiando, se você é levado pela fé, crendo que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Deixe-me dizer uma coisa, se Deus tem atenção para um mero fio de cabelo que cai da sua cabeça, Ele tem atenção para tudo na sua vida. Se para Deus é importante, porque a Bíblia diz, nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Se para Deus interessa, Deus se interessa por tudo na sua vida. É claro que eu tenho que abrir um gigantesco parênteses aqui, numa palavra como esta, para dizer, muito cuidado, não julgue os outros, porque às vezes, Ló pode ser não o outro, mas eu. E que busquemos a decisão correta, a decisão certa. Eu realmente só posso conjecturar, e basear uma palavra em conjecturas é algo, no mínimo, perigoso. Ló poderia ter feito outras escolhas, mas infelizmente nós notamos que as escolhas de Ló foram cada vez piores. E essas escolhas foram piores porque eram homens com duas visões diferentes. Eram homens, Abraão com uma visão de fé e Ló com uma visão humana. Andava pelo que via. E isto, quando você tem duas visões, você tem uma divisão. É inevitável. Quando você tem duas visões, você tem uma divisão. Inclusive, a palavra divisão significa isso, duas visões. Um segue de um jeito, faz de um jeito, outro segue de outro jeito, faz de outro jeito. Porém, por quê? Por que Ló escolheu como escolheu? A Bíblia, então, inicia esse texto dizendo que Abraão, com todos os seus, saiu do Egito. O Egito afetou a Ló de um jeito que não afetou a Abraão. Quando a Bíblia diz que eles saíram do Egito, o que houve no Egito? Você sabe que Abraão cometeu um erro no Egito. Abraão, por medo, por causa da formosura da sua esposa, ele disse que era sua esposa e que Faraó quis ficar, então, diz que era sua irmã, perdão, e Faraó então quis ficar, e depois de tudo isto, Faraó presenteou a Abraão, porque Faraó ficou em maus bocados, porque era esposa de Abraão, e você sabe muito bem, Deus estava no meio de tudo aquilo, e acontecia problemas no Egito, e Ló viu que através de um erro houve vantagem.
E parece que isto, se Abraão se arrependeu, e se arrependeu, obviamente, Ló absorveu o mau ensino de um erro de um grande líder. Meus irmãos, não estou querendo dizer que Abraão é culpado das decisões de Ló. Mas eu quero dizer o seguinte, que nossos erros podem afetar outras vidas, que nós nos arrependemos, que nós mudamos, que nós somos restaurados, mas aquelas vidas seguem baseadas num erro que nós cometemos, num erro do passado. Assim, o que precisamos fazer? Precisamos clamar, porque isso é algo que nós não conseguimos resolver. Isso é algo que nós precisamos da intervenção divina. Quantas vezes eu ouço certas pessoas, especialmente pais, quando seus filhos erram, a pergunta que quase sempre um pai faz: o que eu fiz de errado? Isso é verdade ou não? É a primeira pergunta que a gente faz. O que eu fiz de errado? Deixe-me dizer uma coisa a você. Eu não tenho dúvidas que eu e você fizemos muita coisa errada. Eu não tenho dúvidas que nós falhamos em muitas coisas que não deveríamos ter falhado de jeito nenhum. Eu não tenho dúvida de que nós poderíamos ter feito melhor. Afinal de contas, todos nós temos essa natureza humana, e por causa da natureza humana, até homens como o apóstolo Paulo diziam, e Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer, este eu venho a fazer. E nós muitas vezes dizemos assim: mas Senhor, como consertar tudo isto? A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar o olhar de nós. Ouça o que eu vou te falar. E botar o olhar em Cristo. Porque enquanto você estiver olhando para você, enquanto você estiver olhando para a sua vida, você vai encontrar erros que só irão te deprimir. Mas quando você olha para Cristo, você não encontrará erros, aleluia. Você encontrará todo o acerto e dizendo: Senhor, eu errei. Mas há uma coisa: eu não estou indo pelo que eu sou, eu estou caminhando pelo que o Senhor é. De modo que os meus erros, por maiores que sejam, não são comparáveis às tuas virtudes. Explico melhor. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nos filactérios, na orla das vestes do Senhor Jesus, Jesus disse: de mim saiu virtude. Não é a minha virtude que vai parar esse sangramento, essa hemorragia. É a virtude de Cristo. Há virtude em Jesus para solucionar todo o problema. Há virtude nele para resolver um problema de 12 anos. Há virtude nele. Dele sai virtude. É a virtude de Cristo que liberta, que cura, que transforma, que salva. É a virtude de Cristo. De modo que eu tenho que tirar o olhar dos meus erros e colocar o meu olhar nas virtudes de Jesus e dizer: Senhor, eu realmente erro, eu realmente errei e não tenho dúvida que ainda errarei, mas pelas tuas virtudes. Pelas tuas virtudes. Porque não adianta apenas dizer:
e dizer que Abraão cometeu um erro e possivelmente este erro afetou, influenciou, ele aprendeu, nós podemos dizer assim, desculpe-me, com o erro do seu tio, com o comportamento equivocado do seu tio no Egito. Abraão, arrependido, nunca mais cometeu o mesmo erro, a mesma falha, mas ficou esta marca em seu sobrinho, que aprendeu ali, e que aprendeu outras coisas, aprendeu com o Egito, e fez a sua escolha, eu volto a dizer, baseada não nos valores do seu tio, mas baseada na comparação com o Egito. O Egito se tornou o padrão de Ló. Ele olhou e a terra era como o Egito. Ele disse, é para lá que eu vou. É nessa terra que eu vou. Os homens eram pecadores, eram maus, mas era aquela terra, porque aquela terra fazia lembrar o Egito. Aquela terra foi escolhida segundo os valores do Egito. E, meus irmãos, nós temos que lembrar da palavra que Deus disse ao povo de Israel: a terra que eu vos dou não é como o Egito. Não escolha nos valores do Egito, segundo o padrão do Egito. Mantenha-se numa jornada, numa caminhada de fé. Aleluia. De fé. E não tema, de fato, o Senhor. E só o Senhor pode fazer isto. Cuidado. Não saia você querendo tomar decisões no lugar do Senhor. A minha vida não vai para frente por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano. Vou tirar todos esses véus da minha vida. Quem tirou o véu não foi Abraão, foi Deus. Cuidado, porque você pode estar tirando também algo que é bênção. O que nós temos que nos preocupar é que eu não seja um Ló. Porque todos nós, quando lemos, ou quando nós queremos nos identificar com Abraão, mas para nós nos identificarmos com Abraão, nós temos que dizer: Senhor, livra-me de ser Ló. Porque é muito mais fácil nos tornarmos um Ló do que um Abraão. Andarmos por vista, e não por fé. Buscarmos ouvir a Deus. A palavra do Senhor diz, e eu tenho sentido necessidade disto, de poder falar à nossa igreja e à igreja de Cristo: o nosso Deus não é como os ídolos. Os ídolos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. O nosso Deus tem olhos e vê. O nosso Deus tem ouvidos e ouve. O nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus fala. O que nós precisamos é ouvir. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Você talvez esteja dizendo: essa palavra falou comigo, essa palavra me mostrou, eu errei, a culpa é minha. Deixa-me dizer uma coisa. Jesus Cristo levou mais do que todas as enfermidades, todas as maldições, todos os pecados. A Bíblia diz que naquela cruz, Ele levou todas as culpas. Como eu louvo ao Senhor por isso. Ele levou todas as nossas culpas. É uma maneira de se traduzir o texto que é tão maravilhosa. Ele não apenas me perdoou, Ele levou de mim um sentimento
inevitável de quem se arrepende. Mas que se esse sentimento permanece, te leva até uma destruição, que é o sentimento de culpa. Eu não estou dizendo que nós não nos arrependemos, nós nos arrependemos, mas a culpa não terá domínio sobre nós. Como o apóstolo Paulo poderia fazer a obra que ele fez se a culpa estivesse o assombrando toda vez que ele pregasse? Toda vez que Paulo fosse ministrar, ele se lembrasse de Estevão, do que ele fizera. Toda vez que ele fosse pregar, ele se lembrasse da grande aflição que ele causou à igreja. Paulo, eu tenho certeza que tinha uma luta enorme. Amei uma coisa que eu li, não me lembro agora de qual grande desses pregadores da história, que disse: a maior luta do apóstolo Paulo era não voltar a ser Saulo. Isso é uma verdade que nós temos que enfrentar, mas existe algo. Aquele Saulo carregava culpa. A paz, a pessoas, a casamentos que não há uma paz na vida da pessoa, porque ela carrega uma opressão, um espírito de culpa, um remorso que jamais sai. E o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Eu não me entregarei ao acusador, eu me entregarei ao meu advogado. Ele é fiel, ele é justo para me perdoar. E veja que ele não só perdoa, mas me purifica de toda a injustiça. Eu falhei, eu fui injusto, eu fui errado, eu carrego comigo essa injustiça, eu produzi isto, há um problema aqui. Deus me purifica de toda a injustiça. Ele me perdoa, mas Ele também me purifica. Ele me lava. Ele age. E se Jesus nos libertar, e Ele liberta, verdadeiramente nós somos livres. Ele nos libertou e nós somos livres. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós devemos viver essa liberdade, não andando por vista, mas andando por fé. Aprendendo com Abraão, que naqueles dias ainda se chamava Abraão. Saiba que tudo o que acontece na sua vida, Deus está regendo. E o momento que você agora, talvez algumas pessoas que nos estejam ouvindo e vendo, espero que você esteja também nos vendo e não só ouvindo. Se um espírito de acusação está te perturbando, repreenda, porque a Bíblia diz, e tome este versículo: já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não por minhas virtudes, mas pelas virtudes dele. O milagre vai acontecer. O milagre pode ser a salvação de um filho, o milagre pode ser a salvação de um cônjuge, o milagre pode ser a salvação de amigos, o milagre pode ser uma cura, o milagre pode ser algo que eu não posso nem definir. A
tua necessidade, mas o milagre não vem pela minha justiça, pela tua justiça, pela minha retidão, porque eu andei irrepreensível em todas as coisas, sempre fiz tudo certo, eu mereço um milagre. Não é por mérito, é pela graça de Jesus Cristo, é pela virtude de Jesus Cristo. Falhei, falho e falharei, mas em Cristo Jesus sou mais que vencedor. De modo que não aceite acusação. Dizem, e com isso eu termino, que certa vez na vida de Lutero, o diabo se apresentou a Lutero. Aliás, pelo que eu li da vida de Lutero, foi mais de uma vez que isso aconteceu. E ali, o diabo veio a Lutero e disse: você não pode pregar o evangelho porque você é pecador demais. E havia o diabo trazido nesta visão que Lutero estava tendo, um pergaminho, um rolo enorme, com vários pecados anotados do próprio Lutero. E Lutero disse: é só isto? O diabo: não, tem mais. E buscou outro rolo. E desenrolou outro rolo. E Lutero disse: é só isto? E o diabo disse: não, tem mais. E buscou um terceiro rolo. E em algum momento, chegou o final. E Lutero perguntou: é só isso? E o diabo disse: é tudo isto. Então Lutero disse: tome tudo isso, pegue e vá embora, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos esses pecados. Não aceite acusação. Não se abata. Oh, aleluia! Não se abata. Não se prostre. Eu me levantarei, disse o filho pródigo, e eu irei. Levante-se sobre os seus pés e vá, porque o Senhor é contigo. Não ande pela vista, e mesmo aquela vista que fica se vendo. Não seja arrogante, não se ache, seja humilde, mas também não se deprima, porque não é pela minha virtude, não é pela tua virtude, é pela virtude de Cristo. Se você chegou à conclusão que é pelos teus erros que isto ou aquilo possa ter acontecido, ore diante de Deus e disse: Senhor, agora será pelas tuas virtudes que tudo acontecerá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor seja sobre nós e sobre as nossas vidas. Ó Senhor, não é pela nossa capacidade, pela nossa santidade, pela nossa entrega, não são os muitos jejuns, as muitas orações, as muitas dedicações, as muitas vigílias, tudo isso fazemos porque nós necessitamos mudar. Mas tudo é pela tua graça, é pela tua virtude. Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, certos de que o Senhor nos abençoará, no nome de Jesus Cristo. E se alguém nesse momento que assiste a essa live ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para poder experimentar essa virtude do Senhor invadindo a sua vida, receba agora ao Senhor Jesus Cristo em sua vida. E nós, Senhor, abençoamos a todos, declarando já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, leva-nos em paz, leva-nos em segurança de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até nossa próxima reunião, sexta-feira, que será seguida da nossa vigília. Deus os abençoe no nome de Jesus.